Olá, queridos, graça e paz. Pela misericórdia de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para falar da poderosa palavra de Deus. Sou grata a você de coração por você ter escolhido esse vídeo diante de tantos vídeos que tem aqui no canal do YouTube. E você escolheu o nosso vídeo para poder estar assistindo. E eu creio que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra dele para o teu coração. Tem uma direção dele para ser liberada hoje para a minha e para a sua vida também. Eu gostaria de te pedir um favor para que você me ajudasse a compartilhar a palavra de Deus. De que forma? Deixando o teu like e se inscrevendo aqui no nosso canal. Se é que você não é inscrito, logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. E você pode estar tocando nessa palavra e você já estará inscrito nesse canal, nos ajudando a falar da palavra de Deus, tá bom? Cada vez que você deixa o seu like e que você se inscreve também para nos ajudar a dar crescimento a esse trabalho, o YouTube ele vai entender que esse é um conteúdo bom, né? Que esse é um canal bom. E o nosso intuito aqui é o quê? Falar da palavra de Deus. E não tem nada melhor do que falar da palavra de Deus, do que praticar a palavra de Deus e também desfrutar da palavra. Então, quando nós vivemos e compreendemos que falar de Deus é bom, que praticar a palavra é bom, que desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós é coisa boa, logo nós também queremos compartilhar com aqueles que amamos, com aqueles que precisam, com todos, na verdade, aqueles que precisam viver essa plenitude do que eu e você vivemos, tá bom? Então me ajude compartilhando também este conteúdo, fique conosco até o final e eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração, aos nossos corações. Hoje nós estaremos falando acerca de dons. O Senhor me falou ontem que eu teria que vir aqui para poder falar um pouco acerca de dons. Então vamos fazer, se esse assunto te interessa, então fica aí, tá bom? E há diversos dons, tá? Há diversos dons, há uma diversidade muito grande de dons. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem dons, não só um, mas que tem dons dados por Deus e que de repente você pode não estar usando, pode não estar fazendo o uso como o Senhor quer, ou de repente não foi nem despertado ainda em você que você tem esse dom, esses dons, tá bom? Vamos fazer uma oração? Amém? Você pode orar comigo? Paizinho querido, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, colocar diante de Ti tudo que somos. Colocamos diante do Senhor os nossos desejos, os nossos anseios, lançamos todos eles diante de Ti. E nós queremos Te falar, Pai, que as nossas vontades nesse momento, elas estão mortificadas em Ti, porque nós queremos que seja feito nas nossas vidas tão somente a Tua vontade. Coloca em nós, Pai, deposita em nós o dom da sabedoria, para poder a gente entender o que o Senhor está falando conosco e o que o Senhor requer de nós, Pai. Eu entrego em Tuas mãos a vida dessa pessoa que está me assistindo neste momento, dessa pessoa que está me ouvindo. Eu coloco diante de Ti o seu lar, sua família e todas as áreas da sua vida, Pai. É em o nome de Jesus que toda retaliação do mal, que tudo aquilo que venha interferir para ela não ouvir aquilo que o Senhor vai estar liberando aqui, neste momento, seja anulado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Paizinho, eu me coloco diante de Ti para ser boca Tua em cima dessa terra, Pai. Fala conosco da maneira que o Senhor quer. Dai-me a Tua graça para ministrar aquilo que o Senhor quer para nos ensinar. Obrigada pelo Teu amor. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Amém. Coisa boa é falar com o papai. É estar abrindo para Ele o nosso coração, né?
abrindo para Ele o nosso coração e não falando palavras decoradas, nem falar com Ele do jeito que fulano fala, não. Cada filho tem uma maneira de se dirigir ao seu pai. Então, e é muito bom a gente ser espontâneo com quem a gente tem intimidade. Então, tenhamos intimidade com o nosso pai para falar para ele aquilo que a gente tem vontade, aquilo que está no nosso coração. Amém? Vamos lá? A palavra ela está em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo ensinando aos Coríntios, e hoje essa palavra ela serve para nós, falando um pouquinho acerca dos dons. Vamos lá? A partir do versículo 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. E esse é o primeiro vídeo que eu estarei falando sobre dons. Mas o Senhor já me deu aqui mais 3 palavras, 3 vídeos que irão vir daqui para frente, que também estará falando não exatamente acerca de dons, mas falando também sobre o uso dos dons, tá bom? A não ser que ele mude, tá? Porque às vezes ele fala uma coisa e ele me diz faça tal coisa, e às vezes no decorrer ele muda, ele manda que faça uma outra coisa, que fale outra coisa, e eu estou na terra para poder obedecer a ele e não às minhas vontades. Ele é Pai, ele é quem manda e quem desmanda na minha vida. Amém? Vamos lá? 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, a partir do 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito que usa essa pessoa naquele dom é o mesmo. E há diversidade de operações, versículo 6. E há diversidade de operações, quer dizer, os dons ele pode se movimentar de várias formas, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7. Mas há manifestações do Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Hoje em dia, quando a gente fala em dons espirituais, logo se pensa em quê? Em revelação, em línguas, né? E muitas das vezes eu tenho visto nas redes sociais as pessoas chacotando daquilo que não entende. E chacotando, elas pensam que estão chacotando, por não ter entendimento, acham que estão chacotando aquela pessoa que está ali fazendo aquele feito. Na verdade, elas estão chacotando de quem as está usando. E cabe a nós que temos dons, seja ele qual for, seja de línguas, de visões, de amar, de estender a mão, de abraçar, de ter palavra de sabedoria, de louvar, seja de que for, cabe a nós que somos imitadores de Cristo, que somos cristãos, perdoar quem nos ofende, perdoar quem fala por não entender, assim como fez Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que perdoou aquele homem, aquele malfeitor que estava ali do lado dele e tantos outros mais. A caminhada de Cristo, ela foi cheia de pessoas, de situações onde as pessoas falaram coisa dele, disseram coisas dele, levantaram calúnias sobre ele, mas ele não parou. Ele não parou para bater boca, para poder dizer, não, eu não sou isso,
ou você não sabe o que você está falando, se cale. Não, em momento nenhum. A palavra de Jesus sempre era Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Então, cabe a mim e a você também fazer a mesma coisa. Então, aqui, Paulo, ele está nos ensinando que há diversidade de dons, mas o Espírito que usa a pessoa para fazer esses dons é o mesmo. Seja o dom, como eu já disse, de abraçar. Ainda agora há pouco eu estava aqui no meu privado, no WhatsApp, falando com uma irmã, que ela está inscrita aqui no canal, a irmã Val, e ela me falando um pouco de como a gente se conheceu, né? Eu ia para o meu trabalho, caminhando para o meu trabalho, e sempre o Senhor me manda falar algo para as pessoas no meio da rua. E são palavras sucintas, porque Deus, ele é sucinto. Ele não é enfadonho, ele é sucinto. E ali eu falei para ela, eu andando, eu olhei para ela e o Senhor mandou eu falar poucas palavras que eu, sinceramente, não me recordo o que é, porque isso é muito corriqueiro na minha vida. E então, pela misericórdia dele, tá, gente? Então, ali eu falei para ela, e quando eu falei, ela olhou para mim e disse: outro dia eu vi você passando e eu tive vontade de lhe dar um abraço. E ali eu logo estendi as mãos e disse: posso então te dar esse abraço? E ali eu abracei ela. E quando eu a abracei, ali no meu espírito eu já pedi para Deus para liberar para ela, através daquele meu abraço, aquilo que Deus precisava depositar nela. Porque tudo que a gente faz, queridos, temos que ter um intuito de para quê. Então, quem tem dons tem que saber que esses dons que Deus dá, seja ele de abraçar, de amar, dar um prato de comida, dar uma palavra de sabedoria, louvar, seja o que for, tem que ser com o intuito de ajudar o outro. Não precisa que o outro peça, mas eu que tenho o dom, eu tenho que entender que o dom, como Paulo disse aqui no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se é um abraço que eu irei dar, eu tenho que abraçar com o meu pensamento, meu espírito ligado em Deus, para que seja, naquele abraço, seja usado para ajudar, para que o Senhor use dos meus braços, das minhas mãos, do alimento que eu vou dar, da palavra que vai ser liberada, do louvor que vai ser louvado, para que haja libertação, cura, que se há um vazio de amor, que aquela pessoa se sinta preenchido pelo amor de Deus, se há uma cura espiritual, que através daquele ato, daquele dom, haja uma mudança de vida para aquela pessoa que está recebendo aquilo das minhas mãos, ou da minha voz, ou o que seja, queridos. Até uma oração que a gente vai fazer, como agora há pouco, nós entramos aqui e eu orei. Nessa minha oração, quando eu oro por você que está me assistindo, no meu pensamento, minha boca está falando, mas o meu espírito já está comunicando a Deus que haja libertação na sua casa, que se é cura que precisa, que ali haja cura. Eu posso não estar falando, mas o meu espírito está se comunicando para Deus, para que aonde a minha voz chegue, haja transformação. Porque nesse lugar aqui é isso que eu uso. Esse é o dom que eu uso aqui, é o dom da minha voz. Então eu tenho que estar ligada em Deus. E aquilo que eu estou fazendo, aquele dom que eu estou usando naquele momento, ele tem que ser para aquilo que se destina, para aquilo que for útil. Se é para abraçar, que haja cura, que haja libertação. E a irmã Val, ela dizendo para mim, ela disse: querida, depois ela é viúva e ela perdeu o esposo agora em 2020, e ela dizendo para mim
que depois do abraço, de que foi liberado aquele abraço entre nós duas, ali não foi eu abraçando, ali é o próprio Deus usando meus braços, porque eu sempre digo para ele: Pai, o Senhor pode usar os meus olhos, que nos meus olhos as pessoas vejam a Ti, nos meus braços o Senhor pode abraçar quem o Senhor quiser. E queridos, é mendigos de rua, gente com não sei quantos dias sem tomar banho, é gente de todo tipo que você possa imaginar. Porque mesmo o mendigo que está na rua sem tomar banho, ele está naquela condição por não ter outra situação para ele viver. E então até ele também é filho de Deus, assim como eu sou. O sangue de Cristo que foi derramado no Calvário foi derramado por todos. E ali ela dizendo para mim que desde aquele dia que houve aquele abraço, ela voltou a ser a pessoa que ela era antes, de falar de Deus para as pessoas nas ruas. Aí eu te pergunto, existe uma coisa melhor do que a gente ser canal de Deus para as pessoas? Querido, quantas pessoas, quantos de nós, como eu também já fui, de querer viver sem fazer aquilo que Deus me chamou para fazer na terra. Não existe felicidade sem fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer aqui em cima. Esses dias, eu vou até deixar aqui na descrição o nome de um vídeo que ele me deu, que é: não dá para ser feliz sem fazer o que Deus diz. Então não dá para você ser feliz, nem para eu ser feliz, sem usar os dons em pró do próximo. Dons é para isso, querido. Dons é para ser usado em pró do próximo. Vamos continuar lendo aqui. Aleluia. Versículo 8. Porque há uma pessoa, pelo Espírito de Deus, é dado a palavra de sabedoria. E a outra, pelo mesmo Espírito de Deus, a palavra da ciência, quer dizer, do conhecimento. E a outro, o versículo 9 diz: e a outro, pelo mesmo Espírito de Deus, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, diz o versículo 10, a operação de maravilhas. Quer dizer, de fazer um cego andar, de fazer um cego enxergar, de fazer um coxo andar. Entende? Maravilhas, dons de maravilha. E a outros, ainda no versículo 10, a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro ele dá a interpretação daquela língua que é falada. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, em todos esses dons, repartindo. É o Espírito de Deus que faz. Ele sai repartindo particularmente com cada um, como ele quer, como necessita, como deseja, como é a necessidade daquele momento. Eu lembro que o Senhor já me enviou a lugares aonde o Senhor ele fazia cura nas pessoas por intermédio de um óleo que ele mesmo ungiu e me deu. Não foi homem que ungiu, foi ele mesmo. E teve momentos que naquela mesma viagem que eu estava naquela mesma cidade, houve momentos em que eu esqueci do óleo. E eu disse para Deus, eu disse para ele assim: Pai, eu no meu espírito conversando com ele, eu disse: Pai, eu esqueci do óleo, e agora? E aí ele disse para mim: as suas mãos já estão ungidas. Quer dizer, ele estava dizendo para mim que eu não precisava do óleo. E muitas vezes, por que Deus, nesse caso, por que Deus usou o óleo nesse lugar que eu fui? Porque na maioria das vezes, queridos, as pessoas creem, por não entender, pensam, por não meditar na palavra, nas escrituras, por não vir conhecer as escrituras, pensam que a unção está no óleo.
mas a unção está depositada nas nossas mãos. E às vezes é preciso, se for preciso, usar o óleo para a pessoa crer que ela está recebendo aquilo, pois então vamos usar o óleo. Mas a unção já estava depositada em minhas mãos. Eu já sabia disso, mas se o pai disse que eu tinha que levar aquele óleo, eu tinha que levar. Por quê? Porque tinha pessoas que só iam acreditar dessa forma. Amém. Então, o que aqui essa palavra hoje ela vem falar para nós? Que os dons do Pai, os dons que Deus nos dá, o dom de amar, de abraçar, da palavra da ciência, do dom de cura, do dom de louvar, o dom da palavra de conforto, e seja lá que dom for, querido, de falar em língua, de interpretar a língua, de discernir quais são os espíritos, desde que é o Espírito de Deus ou é o espírito imundo. Se é o espírito imundo, qual é que está agindo na vida daquela pessoa, seja lá qual for o dom que você tenha, qual é o dom que nós tenhamos. Esses dons, eles são para ser usados em pró do próximo. De nada adianta eu ter um dom e querer usar na hora que eu quero, não dá certo. Como eu quero, também não dá certo. Quando eu quero, com quem, quando, como, não, queridos. O dom é dele, o dom é de Deus e é para ser usado, compartilhado com aquele que ele nos manda usar. Aleluia! Eu lembro que uma vez a minha sobrinha ela estava para ter neném e eu disse para ela, e o Senhor mandou dizer para ela, olha, daqui para tal dia a neném nasce, ela com a barriga muito grande. E de fato, do jeito que Deus falou, assim foi. Ela foi para a maternidade, teve a neném, teve uma complicaçãozinha, aí ela teve que passar mais dias no hospital. E aí eu conversando com ela pelo WhatsApp, aí ela falou do desejo de estar dormindo em casa, de voltar para casa. E ali Deus mandou eu dizer para ela, até amanhã à noite, se eu não me engano, acho que foi assim. Até amanhã à noite, diga pra ela que amanhã à noite ela já vai dormir em casa. Fale pra ela. E aí eu falei isso pra ela. E ela, pô tia, o que você fala acontece. Tá bom da senhora jogar na Mega Sena. Só que os dons de Deus, querido, é em pró de ajudar o próximo. Não é pra jogatina, né? Eu não levei em consideração porque eu sei que ela falou aquilo, não foi pensando mal. Né, não falou por mal, né, mas foi algo que saiu o entendimento dela naquele momento. Mas o que eu estou querendo dizer é que os dons que Deus dá para mim e para você é para ajudar o próximo, é para liberar algo na vida do próximo, é para dar direção, é para dar cura, é para trazer clareza, é para sermos boca de Deus na hora que Deus quer e como Deus quer. Me lembro também um fato que aconteceu comigo lá no Ceará. Eu fui visitar uma pessoa que eu nunca tinha visto, eu só ouvia falar, e Deus me mandou ir àquele lugar para ir fazer algo. E quando eu cheguei lá, aquela pessoa disse para mim, o que você quer? Aí eu disse, eu queria falar com a senhora. E ela disse para mim, eu não recebo ninguém nesse horário, eu não posso receber ninguém agora. E porque ela achava que eu estava indo à casa dela para poder ela usar os dons que ela tinha de Deus para mim. Só que eu não estava indo lá fazer isso, né? Eu estava indo entregar algo que Deus mandou. Aí, ali ela não quis me receber. E ali foi preciso, eu no meu espírito, enquanto ela dizia que ela não podia, que os dias era dia tal, quando ela podia receber pessoas. E ali eu fui pedindo graça a Deus no meu espírito de como que eu iria fazer. E ali Deus foi me dando as palavras para falar com ela, até que ela abriu o portão e eu entrei. Dei para ela aquilo que Deus me pediu para poder estar levando e falei aquilo que Deus mandou. E dali em diante ela passou a ver que eu tinha ido não para receber, mas para ser boca de Deus. Por que eu estou contando isso? É porque na maioria das vezes a gente tem os dons, mas quer usar como quer, quando quer, na hora que quer e para quem a gente quer. E isso não agrada a Deus. O dom que você tem foi Deus que te deu e Ele vai fazer uso.
disso, Ele vai mandar que eu e você façamos uso disso para ajudar o próximo na hora que o outro necessitar. Por isso que nem todos querem se encaixar e aí acabam tendo os dons e ficando esses dons retraídos, sem uso para nada. E às vezes a pessoa tem o dom da cura, mas está recorrendo a outro para ser curado. Tem o dom de amar, mas está lá com a lacuna dentro de si, que ao invés de se deixar ser curado pelo aquele dom que tem, se curar para curar outros, não, está procurando outras pessoas para que as pessoas usem os seus dons quando elas mesmas têm. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para poder estar falando aqui para ti. Eu espero que essa palavra ela tenha servido de bússola, né, para ti, de direção para ti, e façamos uso daquilo que o Senhor nos deu. Qual é o dom que você tem que está aí engavetado, né? Vamos fazer uso desses dons. Tem pessoas esperando para serem liberadas no mundo espiritual, para serem curadas, seja no corpo, na alma, no espírito. Tem pessoas precisando de mim e de você em cima da face da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal que dá sabor à vida das pessoas. Nós temos isso dentro da gente porque foi depositado por Deus. O que nós temos foi Ele que nos deu e é para ser compartilhado com as pessoas. O que você pode fazer pelo ser humano? Ah, mas eu vou viver então só pensando em ajudar o próximo? Queridos, quando a gente faz pelo próximo, é como se a gente estivesse fazendo para Deus. Colossenses, está aqui na Bíblia, Colossenses 3 diz isso, que aquilo que a gente faz para o próximo é como se estivesse fazendo para Deus, porque é dele que vem o nosso pagamento. Então, quando nós estamos fazendo para o próximo, Deus faz pela gente. E ele também disse na palavra dele, Jesus Cristo falou assim: quando eu estive fome, não me deste de comer, estive nu, não me deste que vestir, tive sede, não me deste de beber. E os discípulos disseram para ele: quando foi que nós estivemos assim? Nunca estivemos assim. E ele disse: quando vocês verem um dos meus pequeninos passando por essas coisas e não acudir, não fazer aquilo que é para ser feito, é como se você não estivesse fazendo para mim. Foram palavras de Jesus. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Fique com essas palavras, que o Senhor, Ele ministre, o Espírito Santo, Ele ministre melhor essa palavra no teu coração, te fazendo entender, para poder você praticar, para poder você desfrutar daquilo que eu não consegui falar, daquilo que eu não consegui ministrar, tá bom? Um abraço, não esquece de deixar o seu like. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.